Bem, olá, tudo bom? Continuando aqui a nossa aula sobre a parte de medidas indiretas, né? Medições indiretas. E eu falei para vocês na aula passada sobre o caso 1 e o caso 2. E agora eu vou falar sobre o caso 3, que é quando a gente trata de um mensurando que é invariável, com o número de repetições sendo maior ou igual a 1, e eu não vou corrigir os erros sistemáticos. Como é que a gente resolve esse caso? Então, para ter um exemplo aqui, a mesma coisa, eu vou usar a régua do sistema de medição com a régua do meu mensurando, para comparar os erros. Então, eu vou calcular o erro máximo, eu conheço, e o meu mensurando é invariável. Tem uma indicação, ou a média, que é o meu resultado base, que eu faço a leitura. Encontro o erro máximo e o erro mínimo, e vou determinar essa faixa onde vai ter a possibilidade de encontrar o meu valor de resultado base, okay? Com o erro máximo. Então, ele vai variar para menos do erro e mais o meu erro máximo. Então, ele ficaria assim, indicação ou média, erro máximo, variando de mais ou menos, né? Mais ou menos o erro. E o meu resultado de medição eu escrevo dessa maneira. O resultado de medição vai ser igual ao valor que está indicado, mais ou menos o meu erro máximo. Ok? Isso é quando eu tenho um erro máximo conhecido e o meu mensurando é invariável. Como o caso que a gente tinha visto lá da pedra preciosa, né? Que eu falei para vocês. Um exemplo. Tenho o meu padrão, 1.000 quilos, mais ou menos 0,01 gramas. Ele é o meu padrão. E aqui é a balança que é o que eu quero medir. Vou calibrar essa balança. Então, faço a leitura, o valor indicado, 1.014, mais ou menos o erro máximo que eu conheço dessa balança, que é 18 gramas, e já tenho o resultado de medição. Não fiz nenhuma correção. Okay? Aplicando a primeira e a segunda regra, tem que ter a incerteza, tem que ter 2 elementos significativos, já tem aqui 18, e o resultado base tem que ter o mesmo número de casas decimais, que está aqui também. Então, fica entre parênteses, 1.014, mais ou menos 18 gramas. Ok? Não fiz correção de erros sistemáticos, não fiz mais de uma medição, só fiz uma medida, conhecia o erro daquela balança, e aí está o valor. Esse é o terceiro caso. E aí, se eu colocar no gráfico a representação desses 3 casos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, no primeiro caso, meu resultado de medição é 999, mais ou menos 3,7, que era a repetitividade da minha balança, que eu encontrei um valor dessa forma. Então, ele ficou com essa estrutura, com essa dimensão. No segundo caso, já tem o resultado de medição, vai ser igual a 1.000, mais ou menos 1,1 grama, que aqui é aquele repetitividade dividido pela raiz do número de vezes que eu realizei a série, né? O número de séries realizadas. Encontrei, então, o valor mais restrito ainda. E no terceiro caso, que é quando eu considero somente o erro do equipamento, que ele vai estar essa faixa. Então, o que a gente observa aqui? Ou seja, a incerteza de medição é a menor de todas, é quando eu utilizo várias medições. Faço a repetitividade dividido pela raiz do número de repetições que eu realizei para aqueles pontos. Daí eu vou ter maior valor. Daí eu consigo uma maior precisão no meu resultado de medição do que quando eu comparo, por exemplo, quando eu só considero o erro máximo obtido naquele equipamento. Então, eu tenho uma faixa extensa de possibilidade de encontrar o meu valor verdadeiro, o valor que eu medi. O valor que é o valor verdadeiro é o 1.000, e eu estou variando desde 999 até 1.022. É uma faixa de variação muito larga, né? A gente viu como calcula nos 3 casos. E observou também que quando eu
quanto mais repetições eu realizar no mesmo ponto, né, para fazer as medições, na calibração, que é o que a gente vai ver aqui, quanto mais medições eu realizar, menor vai ser a minha incerteza, ou seja, mais próximo do meu resultado, do meu valor verdadeiro, do meu resultado de base, eu vou estar. Mais preciso o meu aparelho vai ser naquela medição. Quanto mais vezes eu realizar medições de calibração, mais preciso vai ficar o meu resultado. A minha curva de erro vai estar mais próxima do meu valor verdadeiro, ok? Do que quando só eu considero o erro máximo. E aí eu tenho como calcular agora, a gente viu tudo para quando o mensurando é invariável. E quando o meu mensurando varia? Como é que eu faço? O resultado de medição de um mensurando variável, quando a incerteza e a correção combinadas vão ser conhecidas. Como é que eu realizo isso? Por exemplo, aqui eu tenho um muro. E esse muro, ó, ele tem variação na sua altura. Okay? Foi lá feito por arquitetura, tal. Considerou que era legal fazer com curvas. Mas aí alguém me perguntou como é que eu faço. Eu quero a medida média, quero a altura média desse muro. Então, ele vai ter vários pontos diferentes de altura e ele quer qual medida média do muro. Qual seria a altura média? Ia ser entre H7 e H14? Mas e esses outros valores? E esse ponto aqui, H1, é mais baixo do que esses dois. Como que eu iria fazer essa medida? Conhecendo o comprimento dele, sabendo que o comprimento total, aqui até H6 eu tenho a metade do comprimento do muro total, qual seria o valor que seria considerado como uma resposta correta, uma resposta honesta para uma altura média desse muro? Bem, como é que a gente resolve esse caso? Uma resposta honesta seria que vai variar, que essa altura média vai variar. E ela varia entre um número mínimo entre H1, que é o valor menor que ele pode obter de altura, e o H2, que é o maior valor que ele pode ter de altura. Ela vai variar nessa faixa. E aí eu vou colocar, então, isso aqui como sendo a minha faixa de variação da altura do meu muro. Então, eu pego o menor valor, que no caso aqui é o H1, o maior valor, que vai ser o H2, e vou dizer que a minha média de altura do muro vai estar dentro dessa faixa. Isso seria uma resposta coerente, seria uma resposta que estaria mais próximo da realidade do que realmente estaria a média do meu muro. Então, essa faixa de variação do meu mensurando variável deve fazer parte do meu resultado de medição, para que eu consiga entender o que eu estou realizando, para que eu consiga entender a medida que foi feita, aquela calibração ou o que seja. Como é que eu faço essa medição de um mensurando variável? Primeiro, eu devo medir muitas vezes, várias vezes, em locais e em momentos distintos, para aumentar o quê? As chances de que toda a faixa de variação seja realmente varrida, que eu consiga determinar aquela faixa aonde vai estar aquela variação do meu mensurando, para eu conseguir determinar uma faixa correta, honesta, mais próxima do que seria a realidade. E aí eu tenho alguns casos também, que entra aqui o caso 4, que é quando eu tenho um mensurando variável e o número de repetições que eu vou realizar é maior do que 1, e eu vou, nesse caso, corrigir os erros sistemáticos. Então, eu tenho aqui a mesma coisa, meu sistema de medição com o meu mensurando, tenho uma faixa de variação nas minhas indicações, que está representada por essa curva normal, tenho o meu resultado base, faço a análise até ele, né, para fazer a correção até o meu resultado do sistema de medição, tenho ali aquela variação da incerteza, que é o T de estudo vezes o meu desvio padrão, eu fiz várias medições, e tenho aqui, então, a minha faixa de atuação, ele vai variar daqui, desse ponto, até esse ponto, essa é mais ou menos, certo? Do médio para lá e para cá. Colocando no meu resultado de medição, então vou ter a indicação média, o valor corrigido, mais ou menos a minha incerteza de medição.
onde eu vou ter T de estudo vezes o U, que é a minha incerteza padrão, determinada a partir de várias indicações. E aí o meu resultado de medição vai ficar indicação média mais a correção, mais ou menos T vezes U. Ok? Vamos fazer um exemplo. Um refrigerador. Vamos lá, um refrigerador, e eu quero fazer a medição de temperatura média desse refrigerador. Para que eu consiga uma temperatura média, eu tenho que fazer as medidas em diversos pontos. Como a gente falou lá, pontos distintos várias vezes. Então, eu medi no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. As temperaturas foram medidas durante 2 horas, uma vez por minuto, por cada um desses sensores que eu coloquei, A, B, C e D. Ok? 2 horas, uma vez por minuto, por cada sensor. E aí eu vou obter 480 pontos medidos. E calculei a média e a incerteza padrão dessas medições. Encontrei um valor médio de 5,82 graus Celsius e a minha incerteza padrão de 1,90 graus Celsius. São os valores que eu medi, usando aquelas equações que a gente já viu nos capítulos anteriores, ok? Calculo agora, levanto a minha curva de calibração dos sensores e vou determinar a correção que eu vou aplicar. E vi que a correção calculada foi igual a menos 0,80 graus Celsius. E aí, como é que eu vou determinar, então, meu resultado de medição? Então, vai ser o valor indicado, que é 5,82, mais a correção, que vai ser menos 0,80, mais ou menos o T de estudos vezes U. Quando eu faço infinitas repetições, muitas repetições, eu posso considerar o T de estudo igual a 2, que foi o que ele fez aqui. Isso, utilizou igual a 2, vezes o U, que a gente calculou lá como 1,09. E vou encontrar meu resultado de medição igual a 5,02, mais ou menos 3,80. Se eu aplicar a primeira e a segunda regra, dois elementos significativos, dá 3,8, uma casa decimal vai ficar 5,0 graus Celsius. Então, no meu refrigerador, ele vai ter uma temperatura base, né, uma temperatura média de 5, mais ou menos 3,8, variando dessa forma dentro do meu refrigerador a temperatura. Tá entendido aqui? Ok, né? Então, é dessa maneira que você faz quando trabalha com mensurando que seja variável. Colocando num gráfico o meu resultado de 5, variando de 3,8, certo? Então, o meu resultado de medição, nos pontos que eu estiver medindo ali dentro do meu refrigerador, os valores vão estar dentro dessa faixa aqui, ok? E se eu tiver ainda mensurando variável, que é o caso de 5, mas eu não vou corrigir os erros sistemáticos. Fiz também infinitas medições, N maior que 1, mas não vou corrigir os erros sistemáticos. Então, vou pegar faixa de variações, tenho o meu resultado base, tenho T de estudo vezes o U, aqui vai ser o meu erro máximo, porque eu não vou corrigir mais o erro sistemático. E a faixa de variação vai ser essa agora. Ok? Então, ele vai ser indicação, média, erro máximo e o T de estudos. O resultado base, o resultado de medição vai ficar média das indicações, mais ou menos o meu erro de medição, mais T de estudos, né? E aqui ele vai somar o erro de medição com o T de estudos vezes o U. Então, vai ficar, o meu resultado de medição vai ser igual a indicação média, mais ou menos essa soma aqui do erro máximo com o T vezes o U. Um exemplo, velocidade do vento que eu quero calcular. Tenho aqui o meu medidor de velocidade de vento e determino que eu sei que a velocidade do vento foi medida durante 10 minutos, uma vez a cada 10 segundos, nesse instrumento de medição. E que o meu erro máximo desse instrumento é de 0,20 metros por segundo. É o erro dele conhecido. Então, depois de fazer durante 10 minutos, uma vez a cada 10 segundos, eu obtive 60 pontos de medição.
calculei a média e a incerteza padrão. Então, a média foi 15,8 metros por segundo e a minha incerteza padrão 1,9 metros por segundo. Se eu for substituir lá no meu resultado de medição, eu vou ter 15,8 mais ou menos o meu erro de medição, que é 0,2, mais, mesma coisa, o T de student, que é, quando é para muitas repetições, eu considero ele igual a 2, vezes a minha incerteza de medição, minha incerteza padrão, que é 1,9. Realizando os cálculos, eu vou ter 15,8 mais ou menos 4. Aplicando a primeira e a segunda regra, ele fica dessa maneira, porque só tem um elemento significativo. Rebatendo graficamente, eu vou ter aqui 15,8, 15,5 é aqui no meio, 6, 7, 8, 15,8, variando 4 para esse lado, que é o positivo, né? Somando 4 e subtraindo 4. E aqui a gente termina essa parte de análise de casos, quando eu vou verificar para um mensurando que é variável. Então, a gente viu aqui, acabamos aqui com os 5 casos de análise para medições diretas. Então, a gente viu o segundo e o terceiro caso eram voltados para medições invariáveis, quando mensurando é invariável. E aí eu posso considerar somente a repetitividade, corrigindo o erro sistemático, ou considerando a repetitividade, corrigindo o erro sistemático, e ainda realizando muitas medições, e quando é invariável, que eu posso corrigir o erro sistemático ou não corrigir o erro sistemático, ok? Aí, da próxima aula, a gente continua com o assunto de medições diretas. Até mais!